O pastor Vagnão afirmou que o reino dos céus é tomado por esforço e, inclusive, as pessoas deveriam tomar uma postura em relação à política. Isso mesmo. É sobre isso que nós vamos conversar e vamos analisar o texto que o pastor Vagnão usou para ver se de fato essa interpretação está certa. Afinal de contas, a salvação, o reino dos céus, as bênçãos são tomadas por esforço. O que você acha? Comenta aí, tá bom? Bom, nós vamos analisar aqui o vídeo do próprio pastor Vagnão. Eu tirei um trecho desse vídeo, ele estava comentando sobre as manifestações que aconteceram, e aí, rapaz, ele soltou essa pérola. Olha o que diz Mateus 11, verso 12. Presta bem atenção. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Posicionamento. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que usam de força, não é? Os que se esforçam se apoderam dele. Ele pegou esse texto com essa tradução e olha a aplicação. O reino dos céus não é o reino dos homens, é o reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus é conquistado por pessoas que não estão temerosas. Grave essas palavras. Pessoas que não estão temerosas. O reino dos céus é tomado por pessoas de fé. Pessoas de fé, preste atenção, como uma interpretação errada muda tudo. Por pessoas que estão firmadas na rocha que é Pessoas que estão firmadas na rocha. Cristo Jesus, e que se posicionam diante de qualquer opressão, de qualquer imposição espiritual para tentar arrancar a bênção de Deus das tuas mãos, da tua vida, da tua casa, da tua... Vou voltar essa parte aqui, ó. De Deus das tuas mãos, para tentar arrancar a bênção de Deus das tuas mãos. Acha que é Cristo Jesus, e que se posicionam diante de qualquer opressão, de qualquer imposição espiritual para tentar arrancar a bênção de Deus das tuas mãos. Imposição espiritual para tentar arrancar as bênçãos de Deus das minhas mãos. Bom, se for eu que guardo a mim mesmo, realmente eu estou ferrado. Daí não tem esperança mesmo, não. Agora, se é aquilo que diz a Bíblia, que em Cristo nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, então significa que ninguém pode roubar a minha bênção. O diabo não pode, nenhum inimigo pode, porque afinal de contas o que Deus tem para mim está guardado nele, em Cristo, e não em mim. Da tua vida, da tua casa, da tua nação. Então é tempo de nos posicionarmos. O interessante é que o Vagnão, ele não é uma criança. Não é uma criança na fé, tá? Mas usar esse texto, pegar essa tradução aí, que muitos usam, para defender que a salvação, o reino de Deus é tomado por esforço, então você se esforce para ser salvo. É complicado. E ainda usar essa aplicação para a política. Aí é que é mais complicado ainda. Tempo de estarmos orando e declarando que sim, o Brasil é do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm esse costume de orar, eu vou declarar que a minha cidade é do Senhor. Olha, a sua palavra, ela não tem poder algum não, rapaz. A sua palavra, se você ora assim, a sua palavra não tem poder não. A palavra que tem poder é de Deus. Você pode orar determinando o que você quiser. Você pode orar profetizando o que você quiser. Agora, se Deus quiser, acontece. Se não, você vai passar a vida toda orando, profetizando, determinando. Eu determino a cura, como muitos dizem, né? Eu determino que esta cidade é do Senhor. Olha, primeiro, que tudo que existe é de Deus. Porque Deus entregou a Cristo tudo. O que está na terra, embaixo da terra, no céu, tudo foi entregue a Cristo. Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. Então não existe isso de dizer, nós vamos determinar que o Brasil é do Senhor. Não é só o Brasil, o mundo todo, o universo, tudo que existe é do Senhor Jesus. Ele tem o controle de tudo.
Mas alguns acham que não. Precisa determinar para que o Senhor seja, para que Jesus seja o Senhor, não é? É complicado essas interpretações. Jesus. O Brasil tem um Senhor, é o Rei da Glória. Deus está. Olha, o Brasil tem um Senhor. Ele está declarando isso aqui. Mas o mundo todo, o Wagner, vocês precisam parar com essa história de que, olha, essa cidade é do Senhor. Não, não é só essa cidade. O universo inteiro. Tudo é do Senhor Jesus. Tudo foi entregue a Ele. Todo o domínio foi entregue a Ele, nos céus, na terra, embaixo da terra. Tudo que existe, tudo que respira, nele existimos, nele nos movemos, tudo é dele e depende dele, Wagner. Não precisa você ficar, eu determino. Não existe isso. Vendo o que está acontecendo com a nação brasileira. E Deus pode fazer o que Ele quiser. Olha o que diz. Olha só. Nós vamos já analisar o texto, mas o Wagner diz assim, Deus pode fazer o que quiser. Eu quero voltar lá à política, lá nas eleições, nas decisões que aconteceram. Muitas pessoas se levantaram dizendo, Deus vai fazer a vontade dele. Eu concordo, de fato, é isso que eu acredito, que Deus fez a vontade dele na política. A vontade de Deus aconteceu. Só que para muitas pessoas, só seria a vontade de Deus se o candidato deles tivesse ganhado. Eu não estou falando todos, não estou generalizando, mas para muitos é assim. A vontade de Deus é aquilo que me agrada. Ou seja, eu creio na vontade de Deus, desde que essa vontade de Deus seja aquilo que eu quero. Porque se vier diferente, logo eu não considero a vontade de Deus. Então veja, que hoje nós temos um grupo de crentes mimados, que são capazes de considerar a vontade de Deus como sendo aquilo que eles querem. Se vier o contrário ou diferente, eles vão dizer, não, isso aí não é de Deus, não. Isso aí foi o inimigo. Deus não queria desse jeito. E por que aconteceu? Por que aconteceu? Então, a vontade de Deus não significa que irá agradar você, nem eu. A vontade de Deus não significa o que eu quero, o meu capricho, a minha escolha, o meu candidato. Não existe isso. A vontade de Deus foi feita. Ponto. Ponto. Se Deus não quisesse que fosse esse o resultado das eleições, não teria sido assim. Ponto. Agora, ou você acredita que Deus tem o controle, ou você acredita que Deus perdeu. Porque é isso que muitos estão falando, que não era para acontecer isso, essa não foi a vontade de Deus. Foi sim a vontade de Deus, do contrário não teria acontecido. Deus controla soberano, ele é soberano sobre tudo, ele domina sobre tudo, ele reina sobre tudo. Não pense que nada foge ao controle dele, porque não foge. Tudo está plenamente no controle dele. De modo que não há nada que você e eu possamos fazer para interferir no plano de Deus. Ele sempre fez isso, ele sempre falou isso. Nós não podemos interferir, ele é aquele que vela pela sua palavra para cumprir. Mas vamos analisar o texto que o Wagner usou aqui para ver se de fato a salvação ela é pelas obras. O texto que o Wagner usou foi esse texto aqui, ó. Mateus capítulo 11, versículo 12, tá? Então você pode pegar a sua Bíblia aí, abrir Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12, você pode acompanhar comigo isso aí. E aí eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4 traduções diferentes para nos ajudar a entender esse texto. E veja, nós temos aqui a Almeida revisada e atualizada, que diz assim, desde os dias de João Batista até agora, note a parte que está sublinhada. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então dá a impressão de que a salvação, o reino de Deus, depende do seu esforço, do meu esforço. Vamos continuar lendo outra tradução aqui. Vamos pular a Bíblia de Jerusalém. Vamos para Almeida revisada e corrigida. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, veja que aqui já muda a questão do esforço humano para conquistar o reino. No sentido de você se esforçar para ser salvo. Já muda. Aqui já demonstra uma violência contra o reino dos céus. E pessoas usando da força para se apoderar dele.
E isso aqui não é num bom sentido de dizer esforça-se para ser salvo, não. A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz uma interpretação, uma tradução bem interessante, que eu considero até a melhor, dentre essas aqui que eu li. Diz assim, ó, desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. A Bíblia de Jerusalém, aqui, ó, diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Então veja que esses textos, esse texto de Mateus 11:12, não está ensinando que a salvação seja pelo esforço, não está ensinando que o reino dos céus é conquistado pelo seu esforço no sentido positivo, de que você tem que se esforçar, se empenhar, se dedicar para ser salvo. Mas esse texto, até porque quando foi dito por Jesus, ele estava falando ali sobre o ministério de João Batista, esse era o contexto. O que Jesus está falando é que o reino dos céus sofre violência. Pessoas atacam, tentam tomar, conquistar, tentam se apoderar. Veja, João Batista sofreu violência. João Batista foi atacado. Veja o que fizeram com João Batista. O próprio Jesus sofreu. Quando você vai para o Antigo Testamento, você percebe tudo o que aconteceu com os profetas. Todas as atrocidades que estão escritas no livro de Hebreus sobre o que aconteceu com os profetas. Você tem Jesus Cristo, tudo o que ele passou, você tem os apóstolos, você tem a igreja até hoje sofrendo violência, homens tentando se apoderar do reino, homens tentando conquistar, manter o controle, controlar o reino, homens tentando destruir tudo que é de Deus. É isso que está falando. Aí o Wagner diz, viu isso aqui? Esforço, pessoas que têm posição, que têm fé, pessoas que estão firmadas na rocha. Não, Wagner, não está falando dessas pessoas. Está falando de pessoas violentas que tentam conquistar e dominar o reino dos céus. Pessoas que tentam destruir o reino, pessoas que se opõem a tudo que é de Deus. Você está falando totalmente o contrário. Então veja que a interpretação do Wagner é totalmente diferente do que o texto está dizendo. Esse texto fala de violência, de perseguição até, de oposição a tudo que é de Deus. E o Wagner diz, não, isso aí são pessoas de fé, pessoas firmadas na rocha, que estão lutando para conquistar sua salvação. Não, a salvação você não conquista por seu esforço. A salvação é pela graça, mediante a fé que Deus lhe dá e ele gera através da palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Quando alguém é salvo, quando alguém é transformado, o que essa pessoa vai fazer agora é simplesmente demonstrar os frutos da salvação nela, os frutos da transformação, do novo nascimento, perseverança, fé, santidade, todas essas coisas fazem parte da vida de um salvo, não tornam uma pessoa salva, ok? Um abraço para vocês, se ficou alguma dúvida pode comentar aí, e sempre, só estou analisando o que o Wagner falou, nada contra a pessoa, mas contra esse ensino aqui, porque isso aqui que ele falou foi uma heresia.